Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as limitações ao poder de tributar. O poder de tributar, eu já fiz um vídeo sobre isso e a gente já conversou sobre esse tema, ele pressupõe a existência de uma relação com superioridade do Estado sobre nós, indivíduos. O Estado localizado numa posição acima da nossa, formando uma relação jurídica verticalizada, tem então poder de nos cobrar tributos, em outras palavras, de tirar dinheiro das pessoas para que ele, Estado, consiga realizar a sua missão. E isso acontece porque, ao menos em tese, a missão do Estado é favorecer a todos nós, é atender o interesse de toda a coletividade. E é por isso que ele, representando o interesse de toda a coletividade, se sobrepõe a cada um de nós individualmente. A mim, por exemplo, que representa o meu exclusivo interesse. Quando o Estado tira dinheiro de mim, então, muito embora exista esse fundamento de que ele está fazendo isso para cumprir uma missão benéfica para a sociedade como um todo, ele está exercendo uma situação, ele está exercendo poder, ele está numa situação de poder. E no direito, sempre que alguém tem poder sobre outra pessoa, a legislação, o ordenamento se preocupa em limitar esse poder. Uma pessoa com poder é como um cachorro bravo, digamos assim. Existe um risco muito grande dessa pessoa que detém poder sobre outra abusar, ou seja, usar o seu poder mais do que poderia, exceder o seu poder, fazer alguma coisa errada sobre o pretexto de que pode. Bom, eu tenho 2 filhos pequenininhos e eu exerço poder sobre eles. Eu exerço poder familiar sobre eles e sou responsável pelos atos deles. Como mãe, querendo sempre o melhor para os meus filhos. Às vezes eu percebo que eu abuso do meu poder, que eu exerço esse meu poder de mãe de forma errada. Às vezes uma bronca mal dada, às vezes um excesso de recusa, às vezes uma hostilidade muito grande porque a criança fez algo relativamente pequeno. Então, mesmo sem querer e com as melhores das intenções, quem tem poder na mão tem sempre o risco de usar esse poder do jeito errado. Agora, você já pensou usar um poder errado para tirar dinheiro das pessoas? Bom, se com limites o Estado já tributa excessivamente as pessoas e já faz uma gestão, na maior parte das vezes, ruim desse dinheiro, ineficiente desse dinheiro, imagina se não existissem esses limites. Então, o poder existe, porque existe uma relação verticalizada, onde o Estado está numa posição superior e nós estamos numa situação inferior. É por isso que o Estado manda e a gente obedece. É por isso que o Estado pode nos obrigar a pagar tributo. Mas, se eu não botar coleira nesse cachorro bravo, se eu não limitar o anseio dele em tributar, se eu não colocar regras para o exercício desse poder, há uma chance muito grande de o poder fazer com que o Estado seja mau, com que o Estado abuse, com que o Estado use indevidamente esse poder, ou fora do justo, fora do combinado na sociedade, fora do legal. Bom, para que isso não aconteça, a própria Constituição, lá no artigo 150, anota aí, 150 da Constituição, vai trazer alguns limites e vai falar: Estado, você pode cobrar tributo das pessoas, mas desde que você respeite esses limites, dentro desse espaço que eu vou delimitar para você. Esses limites, eles são divididos em 2 grandes figuras. É como se a gente pudesse dividir em 2 blocos, em 2 institutos diferentes. Primeiro,
as imunidades tributárias e depois os princípios tributários. Existe uma diferença bem marcante para a gente separar o que é uma imunidade e o que é um princípio. No caso das imunidades, a Constituição estabelece que, ainda que um tributo esteja correto, seja válido, seja devido por todo mundo, algumas pessoas, os importantes para a sociedade, os queridinhos, vão ficar protegidos dessa tributação. A imunidade tributária funciona então como uma espécie de escudo que protege algumas pessoas ou algumas situações dos raios tributantes que voam por aí. Então, por exemplo, a Constituição estabelece lá no 150 que as instituições, as entidades religiosas, os templos, são imunes à cobrança de tributos. Ou seja, se existe uma igreja e essa igreja ganha dinheiro, ela não paga, por exemplo, imposto de renda. Diferente de uma empresa que, se ganha dinheiro, paga imposto de renda. Agora eu te pergunto, existe algum problema com o imposto de renda? Nenhum. O imposto de renda é devido? É. Todo mundo paga imposto de renda? Todo mundo. Menos quem tem aquele escudo. Menos a pessoa que está protegida. Então, o imposto de renda, ele tá ok. Ele é válido, regular. E quem está aqui embaixo paga imposto de renda. Eu pago imposto de renda, você paga imposto de renda, a empresa paga imposto de renda. Mas, por causa da imunidade, a Constituição dá proteção a determinadas pessoas. A igreja não paga imposto de renda. E não paga imposto de renda porque aquela pessoa está imune. Mas o imposto está certinho. A pessoa é que é imune àquela tributação. As imunidades, então, elas se relacionam com uma condição do próprio contribuinte, da pessoa que vai ser cobrada, ou do objeto que vai ser tributado. Então, o tributo é correto, devido, mas a Constituição fala assim, não, peraí que eu vou criar um escudo aqui e embaixo desse escudo eu vou colocar algumas pessoas importantes. Essas pessoas importantes não vão pagar os impostos. O resto vai porque o imposto é devido e está correto. Isso é completamente diferente de um princípio tributário como limite ao poder de tributar. Porque um princípio, ele trata do tributo em si. Ele traz regras de confecção desse tributo, regras de criação desse tributo. E a pessoa que quer cobrar, Estado, União, Estados e municípios, que queiram cobrar um tributo, se criarem esse tributo fora dessas regras, sem obedecer esses princípios, não podem cobrar de ninguém. Porque aí não é uma pessoa que está protegida, mas sim um tributo que foi criado sem a observação das regras. Aí eu estou tratando de um defeito no tributo. Eu estou falando de uma má formação, de uma falta de observação de formalidades legais na criação do tributo. O tributo nasce errado. E porque está errado, não pode ser cobrado de ninguém. Não é só dos especiais. Por exemplo, vamos supor que um determinado presidente queira aumentar a arrecadação nacional. Aí ele pensa assim, já sei, eu vou aumentar a alíquota do imposto de renda. Se hoje o máximo é 27,5%, eu vou aumentar essa alíquota para 90%. Existe um princípio lá no 150 da Constituição que diz: União, Estados e municípios, vocês podem criar e podem cobrar tributos, mas não podem cobrar tributos que representem confisco,
Ou seja, que sejam tão altos que você não está cobrando o imposto da pessoa, você está tomando tudo que a pessoa tem. Se o presidente quiser aumentar a alíquota do imposto de renda para 90%, 100%, 80% do patrimônio da pessoa, a pessoa não tem obrigação de pagar esse imposto de renda. Porque a pessoa está protegida, ela tem imunidade? Não tem imunidade nenhuma. Ela não vai pagar esse imposto de renda porque o imposto está errado. Então, o princípio, ele protege todo mundo contra o raio de um imposto que foi criado ou que está sendo cobrado da forma errada. Nesse exemplo aqui, é o próprio imposto que não tem validade. No caso da imunidade, o imposto está correto, mas algumas pessoas têm proteção especial, algumas pessoas estão embaixo de um guarda-chuva, algumas pessoas são imunes a esses raios tributantes terríveis que arrancam o dinheiro da gente. Elas são imunes, mas o imposto é devido e as outras pessoas pagam normalmente. Quando eu trato de um princípio, as pessoas estão na mesma condição e nenhuma pessoa tem que pagar o imposto, o tributo, desculpa, porque o tributo em si está errado, o tributo em si é indevido, o tributo em si nasceu com defeito. Bom, imunidades e princípios são as duas principais formas de limitar o poder de tributar. São as coleiras que a Constituição coloca no Estado para dizer: você pode morder um pouquinho do patrimônio das pessoas, você pode cobrar um pouquinho de tributo, mas eu tô te segurando e te contendo com essa coleira para que você não abuse, para que você não cobre demais, para que você não cobre errado. Imunidades e princípios tributários conjuntamente formam essa moldura dentro da qual o Estado tem liberdade para cobrar. Eles colocam o Estado dentro de um quadradinho, assim, ó, dentro de um quadradinho e diz: ó, aqui tudo bem, aqui você pode cobrar. Além disso, não. Não dá para eu conversar de todas elas dentro desse vídeo. Então, depois que você entender bem essa diferença, eu te convido a assistir cada um dos vídeos em que eu vou falar um pouquinho de cada tipo de imunidade e também de cada um dos princípios tributários. Espero você lá. Um beijo e tchau!